Olá, boa noite. Estamos iniciando mais uma live Telemedicina na Prática. Hoje nossa live que é a entrevista com alunos do curso de formação Telemedicina na Prática. Ou ex-alunos já, né? Então hoje é o nosso episódio número 13 e vamos entrevistar o Dr. Hernani Pinheiro, médico psiquiatra. Então sejam muito bem-vindos a essa série de lives. E aqui nós discutimos estratégias para iniciar na telemedicina e ampliar os seus atendimentos de forma segura. Meu nome é Asdrubal, sou médico e professor universitário e o tema de hoje é entrevista com alunos, telemedicina na prática, médico psiquiatra, do 0 a 100% dos nossos atendimentos online. Então eu vou convidar aqui o nosso Dr. Hernani Pinheiro, nosso convidado. Deixa eu ver se ele já se encontra. Estou aguardando aqui ele acessar o Instagram, tá? Então, enquanto ele não acessa, né, falar um pouquinho sobre essa série de lives que fazemos com alunos e ex-alunos do curso de formação Telemedicina na Prática, que é uma maneira, né, de troca de experiência dos colegas médicos que ainda não fazem telemedicina poderem ver, né, que a telemedicina é algo bem possível, muito viável, muito útil, né, para o médico, para os seus pacientes. É uma ferramenta da medicina, ela não é algo diferente da medicina, ela não está fora do que é a medicina, pelo contrário. A telemedicina você tem os mesmos ditames éticos que você precisa ter na sua atuação presencial. A telemedicina, como eu falei, é uma ferramenta que pode ser utilizada para dar mais acesso às pessoas ao médico, à saúde, né, de qualidade. A possibilidade também do paciente que às vezes está distante, por exemplo, que faz um tratamento com o uso de medicamentos de uso contínuo, que é muito comum na área da psiquiatria, e ele precisa de repente de um medicamento. Ele viajou e quando chegou lá à noite, foi ver a mala, não encontrou o seu medicamento. Vamos dar um exemplo aqui, fluoxetina, né, uma sertralina, algum medicamento desse tipo. E aí ele não encontra lá o medicamento dele, já vai ficar ansioso, né? Fica na dúvida onde vai conseguir uma receita. Então hoje com a telemedicina ele pode entrar em contato com o médico que o acompanha e receber uma receita desse tipo à distância, né? Então é algo muito interessante e útil, né, para o paciente, né? E olha só, estou aqui, recebi até um presente aqui, né? Ô filha, vem cá. Né? Hoje ela queria participar da live, então olha lá você, dá um tchauzinho para todo mundo, tchau. Manda beijo, chama todo mundo para telemedicina, fala, vem para telemedicina, vem, chama, tá com vergonha, né? Então vai lá desenhar. E então, como eu estava falando para vocês, é uma ferramenta muito útil, né? Porque você consegue dar acesso a algo que para os pacientes é muito, como eu falo, mão na roda, né? E agora está entrando o nosso convidado, Dr. Hernani Pinheiro, e falando em mão na roda, oi, doutor Hernani, já vou falar da tua frase, né? Falando em mão na roda, a telemedicina não inventou a roda, mas ela ajudou a aumentar a velocidade dela, né? Isso exatamente. Já fizemos um post lá e citamos o doutor Hernani Pinheiro, a frase. Tá certo. É muito gratificante, né? A gente fala de uma coisa que a gente tem convicção e confia que realmente está correto. Então, doutor Hernani, mais uma vez, né? Muito obrigado por aceitar mais um convite para fazer uma live hoje, né, sobre a telemedicina aplicada na psiquiatria, no seu dia a dia, né, como médico psiquiatra. E vou pedir para você se apresentar aqui para o público que está nos assistindo no canal. Meu nome é Hernani Pinheiro, eu sou médico psiquiatra e eu resido na cidade de Mossoró, é uma cidade do oeste do Rio Grande do Norte. Aqui é um lugar quente, que produz muito sal, muito petróleo, e que nós estamos, assim, entrando na sua moda, falando sobre telemedicina. Eu, pelo menos, sou entusiasta, falo com alguns colegas aí, e é interessante como eles, a princípio, não percebiam que podia ser útil, utilizar na vida prática deles, né? Mas depois eles veem que há uma forma de encaixar. Eles inicialmente não entendem do que se trata,
e depois eles veem as maravilhas, a tal ponto que eu tenho certeza absoluta, em pouco tempo todos os médicos usarão. Porque não tem como comparar. Você lembra que, às vezes, na internet tem aquele negócio de nômade digital, né? Aí, se eu quisesse ser nômade digital, seria mesmo. Aquele da internet, eu não sei se é verdade, mas se eu quisesse, seria. Porque eu, com um computador, eu faço o meu serviço em qualquer lugar. Não, mas o nome digital tem bastante. E os médicos estão começando também a entender que podem, né, utilizar essa ferramenta para ter mais liberdade no seu dia a dia, no seu cotidiano. E doutor Hernani, né, eu tenho certeza que você vai, né, também amplificar a questão da telemedicina, porque hoje você está na presidência, né, da Associação Brasileira de Psiquiatria Regional do Rio Grande do Norte, né? Então, é algo que é muito importante, não só para os médicos, mas também vai dar mais acesso aos pacientes, aos psiquiatras, né, que é uma especialidade que a gente sabe que tem uma carência, né, de especialistas no Brasil, principalmente no interior, e é uma especialidade muito necessária, né? A gente pode até pincelar que a saúde mental hoje, né, depois que a gente viveu dessa emergência de saúde pública, é a terceira onda, né, que o pessoal fala, né? E a psiquiatria e a telemedicina podem ajudar bastante nessa área, né? É verdade, mas imagine como é mais ainda do que você está dizendo. Você pode morar em São Paulo e a 2 quarteirões do seu consultório tem um paciente da psiquiatria que não sai do quarto. Então é a mesma coisa de estar em uma cidade muito distante, porque ele não sai. Devido à doença dele, ele não consegue sair do quarto dele, da casa dele. Mas com a telemedicina você vai atender um paciente que está a 2 quarteirões, mas para que ele é impossível frequentar o consultório presencial, né? Então você veja a dimensão da coisa. Não tem a ver apenas com essa distância enorme de centenas de quilômetros. Mas às vezes é 1 quilômetro, mas é impossível estar junto no presencial. E você até me lembrou um caso que quando eu comecei a trabalhar em Minas Gerais, lá, né, há uns 20 anos atrás, no interior, e tinha um homem que não saía do quarto. A família, né, chamou a gente para fazer uma visita domiciliar lá, né, e ele não saía do quarto. Era um caso de depressão, né, bem grave. E aí, de repente, né, naquele tempo não tinha, mas de repente a gente poderia até levar, né, o psiquiatra até ele através de uma videochamada junto com o médico à beira do leito, lá no quarto dele, né, por exemplo. Então seria muito, muito bom, né? E isso naquele tempo já seria muito útil, né? Imagine um médico, vamos supor, um médico que acha que é impossível ele utilizar a telemedicina. Mas se ele estiver viajando, final de semana, e a mãe dele precisa de uma receita, que é de uso contínuo, que ele sabe muito bem que toma, ele muito bem pode prescrever lá do hotel que ele estiver, né? Não precisa a mãe dele se deslocar para fazer uma consulta, né? Então veja que não tem limites isso, é muito útil, é realmente fantástico a telemedicina na prática médica para facilitar a vida do paciente e dos médicos. Falando, né, já que hoje é uma entrevista com aluno, né? Agora eu vou chamar de ex-aluno do curso de formação telemedicina na prática, né? Tem lá o acesso ao grupo, tudo é muito importante, até a participação também do amigo lá do grupo. Mas como você me conheceu e como você soube do curso de formação telemedicina? Quando eu fui vendo a necessidade e a possibilidade de se utilizar algum meio. Então, eu comecei assim, improvisado, ver alguns pacientes de um retorno, por exemplo, pelo Instagram, pelo WhatsApp. Mas logo, rapidamente, eu percebi que era possível existir um meio mais eficaz, mais seguro, a informação não ia ser divulgada, ninguém ia perceber, eu poderia enviar receita, só que eu não sabia como. Aí alguém me disse que era possível fazer isso. Então eu procurei na internet. Quando eu procurei, eu encontrei seu canal no YouTube. E a partir daí eu fui entendendo como era. Aí foi que eu comecei a fazer o seu curso quando chegou o tempo, né? Porque ele não é lançado continuamente, tempos em tempos. Vai vindo mais turmas. Hoje a gente vai para a nossa 10ª turma, né? Do curso de formação telemedicina na prática, né? Então, muito legal. E antes de conhecer a telemedicina, né? Como é que era o teu dia a dia em relação à tua atuação médica, antes da telemedicina? Eu tive que me deslocar, cumprir aquele horário, coisa de bater cartão, né? Como se diz. Você tinha que estar presente, você tinha que perder seu tempo no trânsito, tinha que gastar combustível, tinha que... É uma série de empecilhos. A vida
presencial tem muitas dificuldades. É por isso que o sucesso da telemedicina. Porque você, na hora que você faz uma teleconsulta, você vê a grande quantidade de coisas que você destralha, né? Por exemplo, eu não vou mandar fazer receituários. É tudo digitalizado, né? Então, a minha máquina é infinita. O quanto eu precisar de receituário, eu faço à minha mão. Eu não tenho que me deslocar para nada, eu não tenho que gastar dinheiro. É uma coisa incrível, é uma maravilha. Outras economias que a gente vai descobrindo com a telemedicina, né? Por exemplo, o uso do receituário digital, a não necessidade mais de ter que imprimir bloco de receita, né? Isso tudo vai ficando bacana, né? E o paciente? E o paciente, por algum motivo, vamos supor, o paciente extraviou a receita. Na mesma hora você pode fazer outra, não custa nada, é só um clique. Nossa, né? Isso daí é tudo muito fácil. Tem os pacientes também que tomam medicamentos de uso contínuo, né? E já aconteceu do paciente perder a receita e ele ficar muito satisfeito, né? Porque às vezes ele fala com a secretária lá e tal, pegou a receita que foi dado ontem, né? Ela fala, não, vai receber no celular, pum! Aí o paciente, poxa, que ótimo, né? Nem sabia que tinha essa facilidade, às vezes, né? Se bem que hoje em dia meus pacientes todos já sabem, né? Mas isso falando lá de 2020 ali, né? Sim. E tá certo. Se vocês escutarem alguns barulhinhos, é que a minha pequena está aqui do lado. Essa é outra vantagem da telemedicina, de poder estar em home office, é estar perto da família, né? Aí estava atendendo agora há pouco telemedicina, ela não estava junto, né? Mas agora ela quis ficar aqui um pouquinho no quarto. Até tem um desenho dela aqui, ó. Eu acho que esse aqui sou eu. E essa é ela, com certeza. Ela até botou os cabelos em mim, ó. Olha. Mas tá certo. O olho da criança é outro. Né? Então, doutor Hernani, quando você começou a pensar em fazer telemedicina, o que te levou mais assim, a procurar, a querer saber mais e procurar fazer telemedicina? Qual foi o start? O start é o seguinte, é porque eu percebi que era uma coisa diametralmente oposta, muito superior, era uma facilidade enorme, então eu não podia ficar de fora, apesar de que eu não sou uma pessoa bem hábil na informática, mas eu percebi que era uma coisa obrigatória, eu tinha que me envolver com aquilo, porque o salto que eu daria é imenso na minha qualidade de vida e na facilidade do atendimento. Por exemplo, tem paciente meu que diz, nunca mais, ele sonha, nunca mais eu farei uma consulta presencial. Ele mora em outra cidade, eu envio a receita e o atestado pela internet. Ele diz, por que eu vou sair daqui? Outros pacientes que eles só podem vir com vários acompanhantes, por exemplo, 2 acompanhantes. Ele gasta o dobro no transporte do que gasta com a consulta e o remédio. Ele vem de um lugar distante, tem que alugar um carro, ele e a família, para vir com esse paciente. Aí chega, tem que esperar uma fila. Né? E na telemedicina, não. Ele tem um horário marcado, de lá onde eles estão, pela internet, eles são atendidos. Então, para eles, é uma economia de dinheiro imensa, de tempo, de trabalho. Né? Eles nunca mais vão fazer isso numa consulta presencial. Eu já tenho pacientes que também, às vezes, quando vão marcar, eu pergunto, né, se pode ser antes por telemedicina para saber se precisa ir até o consultório. Né? Porque é uma geração também, né, esse pessoal mais novo, que é acostumado a ter essa se precisa ou não se deslocar, estão acostumados a se... E outra questão é como você falou, né? Pessoas que têm alguma doença degenerativa, dificuldade de se deslocar, e vai precisar um acompanhante, um familiar, isso envolve várias questões também, né, sociais, também, vai sair do trabalho, perder um dia de trabalho, isso pode afetar muitas coisas. E, doutor Hernani, você sentiu, assim, medos e inseguranças para começar a fazer a medicina, para você iniciar? Não, de forma nenhuma. Eu estava ansioso, ávido por começar logo e tinha certeza que era muito fácil, não tinha nada com que se preocupar. E os pequenos entraves que existiram, por causa da minha inabilidade com a informática, de repente foram solucionados instantaneamente. Poucos dias não existia mais nenhum problema. Eu acho que também a questão da especialidade também influencia um pouco nessa sensação. Né? Acho que algumas especialidades, alguns colegas podem ter mais dificuldade, né? E se sentir mais seguros para fazer medicina, e outros vão achar mais fácil, né? Para fazer. Terapia é uma área interessantíssima para a medicina. Né? Já um colega de uma área cirúrgica pode ter um pouco de receio. Né? Mas existe a telepropedêutica médica, né? Em várias áreas da medicina, especialidades que a gente pode estar trabalhando também
essas questões. E, doutor Hernani, você, quanto tempo, né, levou para você fazer o seu primeiro atendimento da telemedicina, depois que iniciou esse processo, fazer a telemedicina de uma maneira formal? Para fazer exatamente como eu faço hoje, demorou 36 horas. Quando eu, contando do primeiro momento que eu peguei o seu curso, comecei a assistir, dentro de 36 horas eu já fiz uma teleconsulta, como Legal. nós estamos fazendo atualmente. Então, o curso também te ajudou nesse processo. Acho que deu um impulso. É obrigatório, principalmente para quem não é hábil na internet, é obrigatório fazer esse curso. Talvez alguém, um médico mais jovem, que já nasceu com a mão na internet, pode ser que ele consiga fazer, se utilizar da telemedicina sem nenhum curso. Mas os outros médicos, eu acho que é o correto, porque até porque existe algum detalhe que só quem tendo um professor é quem sabe, né? Então é correto, mesmo a pessoa sabendo lidar, que se ele quiser dominar completamente, ele tem que fazer um curso. A própria resolução do Conselho Federal de Medicina ela recomenda, né, que o médico faça uma capacitação de telemedicina. Porque tem as suas nuances, né, os seus detalhes, né, diferente do atendimento presencial. Sim. E a gente tem que meio que reaprender algumas coisas, né? É como eu falo, telepropedeutiquamente, né? E no caso do valor... Outra coisa também é que eu notei, que os médicos, se eles fizerem um curso, eles lá são informados de formas mais baratas. Se eu conversar com um médico que está fazendo de alguma forma, tem um prontuário eletrônico, coisa desse tipo, quando eu noto, ele está pagando muito mais caro do que eu. Por quê? Porque quando tem um curso, aí você diz, olha, tal lugar é mais barato, ou tem uma promoção, você já sabe, né, circula bem nesse meio, você já indica uma forma mais barata. Então, naturalmente, você vai economizar, vamos supor, 100 ou 150 reais por mês, definitivamente. Todos os meses você vai economizar aquele dinheiro, porque você pegou a informação assim de quem já sabe muito bem sobre o assunto. Fazer um curso de alguma coisa, na verdade, otimizar o nosso tempo e os nossos recursos, né, financeiros também. Então, você ganha mais, né? Eu também, hoje, eu quero saber de alguma coisa, eu quero aprender, eu vou lá atrás de quem sabe fazer e faz na prática e eu vou aprender. Eu sou bem assim, mente aberta, quero aprender várias coisas. Esses dias eu contratei um curso de edição de vídeos e aprender a fazer roteiros de documentário, né? Eu quero fazer documentários. Aí eu contratei um curso disso. Aí já me funcionou, porque o cara me dá um passo a passo lá, né? Em breve eu vou fazer uns documentários, tá? Certo. Eu digo a todo mundo isso, olha, procure um mentor, né? Em qualquer coisa na sua vida. Procure uma pessoa que entende, porque ele certamente, ele diz uma meia hora de palavra, ele já faz você economizar 5 meses, porque ele já vai direto ao ponto. Porque a informação existe na internet, existe todo tipo de informação. Então, a obrigação de uma pessoa que orienta é dizer qual a informação que ele deve procurar, né? Essa, porque essa é mais útil e mais rápida para você. E na sua prática, como psiquiatra, você que começou a fazer a telemedicina no seu dia a dia, já tem ideia de mais ou menos qual o número ou porcentagem da telemedicina? Impactou também na sua renda? Foi a introdução da telemedicina nesse aspecto? Se você pensar, for fazer conta, né? Você transfere imediatamente a mesma renda que você faria para a telemedicina. Por quê? Porque ela é muito mais barata. Então, mesmo que você atenda muito menos paciente, você vai adquirir os mesmos recursos, porque os custos não existem, né? Então, é muito mais vantajoso nesse sentido. Porque há muita gente que paga uma fortuna, principalmente numa grande cidade. Você paga uma fortuna para ter um horário, um hospital ou uma clínica, né? E no caso da telemedicina não é isso. Não há mais isso, não há os gastos com a papelaria e tudo mais que a telemedicina propicia. Outro dia até perguntaram qual o custo para implementar a telemedicina. Eu até falei, olha, faz uma comparação, tenta erguer uma parede no teu consultório, né? Faz uma pequena reforma, uma parede, compara o preço, você vai ver que até uma parede é mais cara do que o equipamento que você precisa ter para a telemedicina, né? E na questão do valor da consulta, né? Você mantém o mesmo valor que você costuma fazer das suas consultas presenciais na telemedicina? O mesmo
valor. Eu também recomendo, porque eu entendo que o processo de trabalho é o mesmo, né? Responsabilidade é igual, né? A questão do teu tempo, às vezes até o tempo na telemedicina, às vezes é um pouco maior, às vezes, na consulta, porque você precisa trabalhar essas questões que é fácil aqui com uma câmera, uma videochamada, né? E o paciente não vai achar desvantagem, não, vai achar que saiu ganhando, porque ele economiza em outras coisas. Por exemplo, deslocamento, ele economiza no tempo e por aí vai. Porque tempo não é dinheiro, eles não dizem assim, né? Então, às vezes, você ocupa o paciente a manhã inteira para deixar numa fila e não no horário marcado. Isso também, acho que a telemedicina vai impactar muito também nos consultórios presenciais nessa questão. Hoje já mudou bastante. Eu olho lá atrás, nos anos 90, né, a gente ia num consultório médico, ficava lá 2, 3 horas esperando para ser atendido, né? Hoje é quase que inadmissível o negócio dele. A gente tem horário, né? O horário marcado, claro, o colega pode ter uma intercorrência, alguma coisa, mas hoje falar que é rotina, um paciente ficar esperando 2 horas para ser atendido é inadmissível, né? Não tem mais cabimento, né? E a telemedicina tem isso, né? É o horário marcado, link, né? Um entra no link lá do outro lado, você entra no seu link, horário marcado e começa a teleconsulta, né? Então isso também vai impactar também no presencial. E tem alguma questão assim, como você se sente hoje, né? Como você poderia dizer hoje que você está utilizando a telemedicina, você já falou algumas vezes, né? Aqui durante a live, mas como te impactou também de forma pessoal, né? No seu sentimento pessoal em relação ao uso dessa ferramenta, trouxe vantagens, questão de autonomia, liberdade geográfica? Até agora eu não identifiquei nenhuma desvantagem. Tudo que eu vi foram vantagens, né? Porque tem coisas maravilhosas que acontecem, como essa de você ver um paciente que era impossível ver porque ele não sai de casa, você não ter que sair de casa e enfrentar trânsito e se arriscar, a sua segurança é completa, né? Você está em sua casa. Até mais o quê? Não tem mais o que querer. Você é em sua casa e não tem que se deslocar e gastar recursos e tempo para poder atender as pessoas. Eu me sinto mais útil e mais eficaz. Eu sou muito mais eficaz do que era antes. E outra questão, deve acontecer contigo também, com uma certa frequência, algum paciente já conhecido, né, da sua carteira de pacientes, às vezes ele está numa situação que ele precisa naquele momento, né? E às vezes é fora do horário comercial, né? A gente ficava limitado ao horário do consultório, né? E hoje dá mais acesso aos pacientes, você sente isso também? Aquele dia, nós nos falamos, sexta-feira, aí nós falamos, vamos dormir cedo e tal, né? Vamos. Mas naquela hora, um paciente, a minha atendente, organizou um atendimento com ele, porque ele queria que fosse naquele dia, a todo custo, por um motivo específico, né? Então, a consulta foi às 10h30 da noite. Aí, eu fiz um atendimento, solucionei aquela questão rapidamente e agendei para outro dia a gente se encontrar e falar mais longamente, né? Mas aquilo que era urgente foi resolvido. E eu acho que na psiquiatria é muito importante esse acesso, porque são situações que geram angústia no paciente, na família também, né? Então... Ele estava em outra cidade, a uns 80 quilômetros de distância, e isso foi resolvido imediatamente. Veja bem, lá na casa dele, à noite, né? E depois a gente organizou para outro dia ficar mais tempo conversando. Mas naquele momento foi atendido o que ele queria. E para ele era muito importante. Aí que entra outra questão, né? Que alguns colegas às vezes questionam, né, sobre a relação médico-paciente e se a telemedicina ia afastar o médico do paciente. Como você vê isso? Relação médico-paciente e o uso da telemedicina? Se isso acontece com alguém, pode acontecer, mas com a grande maioria, há uma aproximação. Porque esse fato de ser rápido, de ser eficaz, né, de não gastar recursos, a pessoa se encanta com isso. Porque, imagine, por exemplo, se fosse uma outra coisa há 30 anos, aí eu tinha que bater aí no oeste do seu estado para poder ter acesso às suas informações, né? Então, você acha que eu não fico grato? Olha que coisa. A pessoa lá em Santa Catarina, no oeste, contribui comigo aqui, fazendo aquilo que eu desejo, né? Que, por exemplo, você solucionou o meu problemão. Eu tinha um grande problema. E você solucionou a uma distância dessa. Mas se fosse, imagina, 30 anos, quer dizer que eu tinha que andar 2.500 quilômetros
para solucionar esse problema. Do mesmo jeito, o paciente se sente. Ele se sente encantado, muitos deles, com essa facilidade. Como aquele que eu lhe disse, ele disse, nunca mais na minha vida eu vou a uma consulta presencial. E antigamente, né, de repente, a gente podia interpretar isso até mal, né? O paciente fala assim, não volto mais no teu consultório, mas na verdade agora ele vai continuar contigo sem ter que ir no consultório, vamos dizer, né? Justo. Agora e até lembrando também que com os médicos vai também aumentar uma questão mais colaborativa, né? Porque às vezes você, como médico psiquiatra, de repente pode estar identificando uma situação no paciente que, ó, isso daqui é da saúde mental, mas tem uma coisa aqui que pode ser relacionado a um problema de saúde, né? De repente até um hipotireoidismo, né, que também causa sintomas, né, de saúde mental, por exemplo. E aí você pode estar encaminhando para um clínico, né, dar acompanhamento a esse paciente ou um endócrino, né? Então, eu acredito muito mais assim essa questão da colaboração entre os médicos também vai ajudar mais ainda a funcionar melhor ainda a telemedicina. Se o paciente vem e eu desconfio de uma coisa como essa, eu digo, eu peço logo os exames, ele faz, e havendo qualquer divergência, eu já encaminho de volta para aquele médico que é especialista nisso, e isso não é nenhuma dificuldade. Isso é uma coisa, faz parte da consulta, é solucionado como os outros questões. E falando do que você falou, né, até o oeste de Santa Catarina, que é distante, que é para resolver o problema da telemedicina, que já está resolvido, esse está resolvido. Mas pode vir aqui que a gente vai fazer um churrasco para você. Certo, eu vou mesmo. Aí, por exemplo, o meu amigo, aquele que eu lhe indiquei, o Dr. Charles Raulino. O Dr. Charles Raulino aqui é uma autoridade aqui do nosso município. Aí eu digo, ora, Charles, você não pode privar as pessoas do seu atendimento. Então, ele é uma pessoa que é um médico de um nível nacional, digamos assim. Então, uma pessoa do seu estado, Santa Catarina, pode muito bem ser atendido por ele. Mas até então, ele não está atendendo. Mas é perfeitamente possível. Então, em breve, Charles Raulino, esse médico aqui da cidade, vai atender em todo o Brasil. E por quê? Porque ele vai fazer essa boa ação com as pessoas que precisam dele. Porque a telemedicina vai propiciar. Porque tem muita gente, eu, por exemplo, já encaminhei várias pessoas para ele, e a pessoa fica maravilhada com o resultado que teve na vida dele. E esse maravilhamento também pode ser em qualquer estado brasileiro. Mas até então ele está restrito a esse lugar. Veja que limitador, né? Então a telemedicina liberta todas as pessoas. Uma pessoa de outro estado pode ser atendida por ele. Então eu fiquei muito satisfeito porque foi fácil perceber lá. Eu cheguei lá e disse, olha, isso é muito fácil resolver. Você adapta tudo isso para a telemedicina sem nenhum prejuízo para o paciente. E ele entendeu rapidamente e em breve vai fazer telemedicina. Espero que venha conosco aí no nosso grupo, na nossa jornada aqui. E isso que você falou também, né, de dar oportunidade das pessoas também escolherem, né, o médico com quem elas querem ter, né, aquele atendimento ou uma relação, né, de confiança, né, e às vezes até também o paciente tinha um médico na cidade dele, estava acompanhando e esse paciente precisa se mudar, mas aquele médico conhece tudo dele, conhece ele há anos, né, e ele pode dar continuidade, né, a esse acompanhamento com aquele médico à distância, junto com outro médico na cidade dele, né? Então, realmente, as possibilidades se ampliaram, né? E como você falou, se o médico que tem um certo conhecimento, ele não atende por telemedicina, ele está até privando os pacientes, né, de ter acesso a ele. Né? E outra coisa que vai prosperar muito também, eu acho, é porque, imagina, nos grandes centros, lá em São Paulo, os custos de um ir ao médico é muito caro, porque o lugar que ele trabalha, a clínica, custa muito. Então, eu acredito que a telemedicina vai favorecer muito esses médicos que trabalham em lugares menores ou que têm menos custos, porque o custo para o tratamento não vai ser tão alto. Então, eu acredito que vai ter muito médico de pequenos lugares, cidades de médio porte, que vão se projetar, porque eles vão trabalhar de uma maneira mais barata. A qualidade dele é a mesma de um médico da grande cidade. Mas chega lá numa cidade como São Paulo, o preço de um consultório que o médico paga é 3 vezes mais. Isso encarece a consulta do profissional, né? Então, a telemedicina vai destruir tudo isso aí. Então, eu acho que, no final das contas, vai baratear o atendimento. Os pacientes vão se beneficiar porque vão pagar menos para o médico atender.
confio muito nisso também, no acesso do paciente ao médico. E a nossa razão de existir é o paciente, né? De nosso trabalho, que a gente quer levar Sim. o bem para as pessoas, né? Saúde, né? Enfim, claro que também somos profissionais, né? A gente também tem direito, né, de ter os nossos honorários, que são justos. E, no final, o médico, quando é remunerado, na verdade, os pacientes estão reinvestindo, né, na saúde deles mesmos, porque o médico utiliza da sua remuneração para se capacitar, para poder melhor atender os seus pacientes, para ter mais tempo com o paciente, que isso também é importante. Esses dias mesmo eu estava assistindo um pedacinho sobre um documentário, né, sobre saúde, e aí uma pessoa comentou, né, que foi um psiquiatra, né, pelo convênio, assim, e a consulta era de 5, 10 minutos, né, e o cara não teve tempo de ouvir, mas encheu de medicamento a pessoa, né? Então, quando o paciente entende, né, que o valor da consulta é um investimento na saúde dele, ele vai ter ali uma consulta com tempo adequado, né, com tranquilidade, com um profissional bem capacitado. Por isso que é importante a gente também lembrar da importância, né, dos honorários médicos, né, da remuneração do médico. E a telemedicina também, acho que ajusta também isso, de forma justa também. Isso aí, doutor Helene. Olha só, doutor Helene. E agora, né, a gente sabe que a telemedicina é oficial no Brasil, né? A gente até falou dessas perspectivas aí de futuro também, ela já está regulamentada. Você tem mais alguma perspectiva que você vê? E até como, né, hoje, na posição que você está ocupando dentro de uma associação, né, da sua especialidade, na questão da educação médica, tá? E a telemedicina dentro da sua especialidade, como você vê dela? Vai progredir? Eu acho que agora o próximo passo é isso ser colocado nas universidades, né? O ensino tem que participar, ele tem que formar as pessoas já com essa crença, com essa opinião de que isso é útil, importante, é justo, é nobre, né? E facilitador do trabalho do médico e facilitador da vida do paciente. Então, eu acredito que as entidades que congregam os médicos, eles vão tipo que exigir, né? No momento inicial vai ser assim, cada um por si vai procurar. Mas depois vai chegar ao ponto que vai ter que existir uma formação na universidade, no curso básico, que os médicos vão ter que aprender a lidar com isso desde de jovem, antes de se formar já vão saber. Porque é uma coisa que vai fazer parte de toda a história da humanidade. Não tem mais como voltar, né? Depois que se abriu essa possibilidade, ninguém vai mais retroagir, ninguém vai voltar a ser como era, porque é como, por exemplo, impedir que esses aplicativos de táxi, né, se acabem. Como vai acabar isso se é muito mais eficiente do que o outro método, né? Então, não tem mais volta e vai ter que ser ensinado de forma formal nas Legal. universidades. Isso. Doutor Jânio, gostaria de deixar alguma mensagem para os nossos colegas médicos que estão acompanhando, né? Da sua fala já foram várias, né? Mas quer deixar uma mensagem final e também aqui para o pessoal que nos acompanha, nossos colegas médicos, estudantes de medicina, como é que podem te encontrar também nas redes sociais e acompanhar o teu trabalho, que, aliás, como eu já falei em outras ocasiões, as suas redes sociais assim, me inspiram muito, eu acompanho você e impacta, inclusive, na nossa vida pessoal, né? Recomendo muito o pessoal acompanhando. Ok. Meu nome é Ran Pinheiro, eu tenho meu canal no YouTube, que é Ran Pinheiro, meu Instagram também é assim, é Ran Pinheiro, e eu tenho o meu site, que é o drranpinheiro.com.br. Quem quiser me acompanhar, pode me seguir nessas redes sociais. E para os médicos e os pacientes, eu digo, médico, procure se informar sobre isso, porque você vai facilitar a vida do seu paciente. E aos pacientes, comece a perguntar aos seus médicos. O senhor já está fazendo telemedicina, né? Porque, imagine, mesmo que dependa da especialidade, pelo menos um retorno online, uma informação ao paciente. Tem muitos pacientes que precisam, não vão se deslocar, não tem recursos para isso, né? Então, o paciente deveria perguntar ao médico quando ele vai começar a fazer telemedicina, se já não faz, e o médico deveria procurar saber se dentro da especialidade as formas que ele vai poder usar a telemedicina, se não é usar completamente como em algumas vão ser possíveis usar, como a minha é possível atender completamente pela internet, como do nosso colega Charles Raulino da Medicina e Longevidade, ele vai atender completamente pela internet, assim
outras especialidades é possível fazer tudo online e beneficiando o paciente. Então, os dois, o paciente e o médico, devem procurar se informar a respeito dessa nova Legal, modalidade de o atendimento. pessoal aqui mandando um abraço para você, né? Acho que foi tua colega de trabalho também. Saudades, nós temos de trabalho juntos aí. Edman, Rolando. Acho que foi tua colega de trabalho. Então, tá certo, doutor Hernani. E, como você falou, né, é importante os médicos também se capacitarem, fazer a telemedicina da forma correta, tá, pessoal? Porque não é pelo WhatsApp, como muitos pensam, né? Fazendo uma videochamada de qualquer maneira, ou fazendo print de tela e achando que aquilo vai ser prontuário eletrônico. Tem uma maneira certa, a gente tem resolução no Conselho Federal de Medicina dando as instruções de como deve ser feita a telemedicina e, para quem quer saber mais, se informar mais, né, médicos, tá? Que é exclusivamente para médicos, o workshop de telemedicina na prática. Então, você que é médico, deseja saber mais sobre telemedicina, ampliar seus atendimentos, o link está na bio daqui do Instagram ou na descrição desse vídeo do YouTube. Evento exclusivo para médicos, tá? E toda semana faço lives aqui no Instagram, no YouTube, e você que é médico pode enviar suas perguntas aqui sobre telemedicina que a gente vai estar solucionando para ele. Doutor Hernani, muito obrigado mais uma vez. E eu fui convidado essa semana, eu vou depois pedir uma dica para ti, tu me manda lá, vou falar aqui, né? Fui convidado para dar uma entrevista na TV sobre a importância do riso na saúde. Depois, se puder, me manda lá no WhatsApp uma dica aí sobre o assunto, que eu estou pesquisando, né? Você já viu alguns artigos, e eu vou dar uma entrevista sobre isso. Eu achei muito legal, assim, inusitado o tema. Com certeza, o riso faz parte do tratamento. Porque geralmente chama a gente só para falar de doença, né? Fala assim, doutor Hernani, vem aqui falar sobre transtorno bipolar, né? Acho que essa é a maioria dos convites que vem para a gente como médico, né? E eu achei muito interessante um tema diferente, né? Construir a saúde. Está faltando muito isso, os médicos falarem sobre a saúde. Você que tem saúde, como fazer para mantê-la e melhorá-la, né? Você que está doente, como fazer para restaurar a sua saúde. Aí você vai encontrar meios que não tem a ver apenas com remédio. Existem outras formas de você ter uma melhor saúde. Mais uma vez, recomendo o pessoal acompanhar o Instagram do Dr. Hernani, e lá a gente aprende muito isso, sobre como manter a saúde e recuperar também a saúde de forma adequada. Muito obrigado, doutor Hernani, mais uma vez. Tudo de bom e até breve, pessoal. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau. Até. Tchau.